Queria que você começasse fazendo uma avaliação dessa partida de hoje aqui no Morumbi. Boa noite a todos. A gente não sabia quem seriam os 11 deles, né, porque tinha vários veículos que davam um time, dava outro, e até o vídeo do São Paulo, a gente, lógico, passamos características individuais de quem poderia começar, mas o que a gente focou muito que seria um jogo de muito sacrifício, um jogo difícil, um jogo que defensivamente a gente teria que fazer um jogo quase perfeito pela qualidade do adversário, principalmente vindo com o que ele tem de força, né, o que eles chamam de titulares. A gente fez um primeiro tempo defensivo muito bom, pecava um pouco no último terço ofensivo nosso, um pouco mais de capricho, um pouco mais de calma para jogar. Acabamos tomando gol ali, se eu não me engano, com 43 minutos de escanteio. O primeiro gol que a gente toma de bola parada, nesses 11 jogos. Mas a conversa no intervalo foi para que nós continuássemos fazendo essa fase defensiva muito bem, mas que tivéssemos um pouco mais de calma, um pouco mais de coragem, um pouco mais de jogo ofensivo. E conseguimos fazer jogo já no início, viramos o jogo e depois a gente soube superar bem essa fase defensiva, que a gente já sabia que seria um time que iria propor o jogo o tempo todo. Então, grande vitória, mais uma vez, falar o que para vocês, cara. Time de guerreiro, grupo de guerreiro, vitória importantíssima. Chamou a atenção também, Valentim, você falou um pouco desse primeiro tempo, né, que o time foi bem defensivamente, acabou tomando o gol ali no finalzinho, numa cobrança de escanteio, mas chamou a atenção a volta do intervalo, porque o time volta e consegue a virada bem rápido, assim. Como é que foi essa conversa ali no vestiário? O pedido ofensivo que nós fizemos, nós, comissão técnica, fizemos para eles, é para que nós tivéssemos um pouco mais de tranquilidade para construir essa jogada, segunda fase principalmente, e no último terço ofensivo, para que nós caprichássemos mais, para que nós atacássemos espaço, para que nós ganhássemos força lado contrário com um dos alas nossos. Isso foi um dos treinos que a gente fez, tanto o Arthur atacando, virando extremo, lado contrário, né, esse ataque pelo lado direito, e o Maguinho pelo lado esquerdo nosso. E funcionou bem, fizemos já umas jogadas mais ofensivas no início do segundo tempo e premiou esses guerreiros com esses 2 gols que nos deu a vitória. No último jogo lá no Majestoso, a gente falou um pouco sobre classificação, naquele empate contra o Botafogo. Acabou que o resultado, a rodada finalizou, o resultado do adversário, o Palmeiras, acabou ajudando também, que também empatou. E hoje a Ponte também consegue um resultado muito importante em relação à classificação. Queria que você falasse a respeito disso. Em relação à classificação, falando friamente, com muita razão, é uma campanha muito boa da Ponte. É uma campanha, espetacular. Desculpa usar esse termo, mas é espetacular. Por quê? Porque se nós pegarmos bem, e falando friamente, vou falar para vocês, falei até do empate no último jogo, um time em reconstrução, 19, 20 jogadores chegando, pré-temporada mais curta, comissão técnica chegando, então está sendo um trabalho muito bom. E falei até hoje, antes do jogo, e falei também no jogo, porque começa lá de cima, com a diretoria nos dando o máximo de qualidade possível. A gente tem que lembrar a pré-temporada, tem que lembrar. Porque quando as coisas acontecem, tem que lembrar os porquês que as coisas estão acontecendo. Não é para agradar a diretoria, é para lembrar do que está sendo feito. Primeiro, de quem comanda, depois vem comissão técnica e jogadores juntos, e todo o staff junto, todo mundo trabalhando ao máximo, todo mundo se doando ao máximo. Sem ego, sem vaidade, com muita humildade. Pedir aos jogadores ali, parabéns pela vitória, mas a gente já tem que recuperar, porque tem uma outra final, a 12ª final nossa domingo. Dentro disso, Alberto, claro que todo mundo assina o regulamento no começo e já há bons anos ele é assim. Mas como é essa questão psicológica de você ter tantos pontos, a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista ali, quase a segunda, justamente com o próprio São Bernardo, e ir para uma última rodada sem essa garantia, né? Sabendo que do outro lado também vai ter um outro time numa outra situação de classificação com muito menos pontos, mas também podendo se classificar. Com toda sinceridade, isso serve para nós, isso serve para o Palmeiras, que o Abel até falou esses dias, eu concordo com ele,
que serve para o Catalá no São Bernardo. Nós temos que cuidar daquilo que nós temos controle. É foco total no Bragantino. A gente esqueceu o que é o regulamento, porque não vai mudar nada nós ficarmos lamentando, o que poderia acontecer se nós estarmos em outro grupo, com uma pontuação menor desses 3 que eu citei agora. Então, não podemos falar do regulamento. Nós temos que focar no trabalho nesse jogo contra o Bragantino, recuperar bem esses jogadores para domingo. Queria que você falasse um pouco do Gia Dias, porque aqui em São Paulo, a imprensa daqui que acompanhou o jogo, muita gente, apesar de ser um jogador muito experiente, rodado, não conhecia o Gia Dias e ficou um pouco impressionado com o jogador que você tem à sua disposição, com relação à velocidade e tudo mais. Queria que você falasse um pouquinho dele. Um jogador de muita quantidade e qualidade. Isso é uma coisa que a gente tem empregado para todos os jogadores. A Ponte Preta de DNA esse ano tem que ser uma Ponte Preta de quantidade e qualidade. Ele nos representa muito bem esse grupo. Trabalhador. O jogo que eu tirei ele contra o Noroeste, que eu tirei 11 daquele time que vinha jogando, ele foi o que mais fez bico para mim, que não queria sair do jogo, em Bauru. É guerreiro. Hoje, até a ideia era que nós o substituíssemos, mas nós tivemos problemas ali com duas câimbras, o Sérgio e o Léo. Ele foi guerreiro mais uma vez. Se pegarem ali a fase defensiva, se doando ao máximo. Então, eu acho que ele e outros, mas você citou o nome dele, ele representa muito aquilo que está sendo o nosso DNA de 2025. Roberto, a gente percebe que o time da Ponte tem trocado alguns jogadores, ou por lesão, ou por cartão, e todo mundo que entra mantém aquele mesmo nível, aquele mesmo ritmo de pegada, de entrega. Existe o psicológico, mas como é que queria que você falasse também da parte física, a parte fisiológica dos atletas, para que todos estejam no mesmo nível? Quando eu cito a pré-temporada, e falei da qualidade que a diretoria nos deu, de primeiro ir para Atibaia, no Bourbon, depois fomos para Bragança, é que ali tinha que ser uma base muito forte, carga para todos iguais, conceitos para todos iguais, porque quando um treinador fala que vai precisar de todos, não é para acalmar aqueles que talvez não joguem os primeiros jogos, não iniciem os primeiros jogos. É para eles entenderem que nós vamos precisar de todos de verdade. Então, eles estão entendendo isso. E eu já falei outras vezes, eu preciso repetir sempre, quem inicia o jogo é importantíssimo. Mas quem termina? Como é que você sustenta um resultado desse? É com quem termina o jogo. Então, o grupo está comprando essa ideia de entender que não é demérito, às vezes, não iniciar o jogo. Que está todo mundo fazendo a sua parte. Alguns, lógico, com 100 minutos, outros com a quantidade de minutos que entram no decorrer da partida.